Olá, boa noite. Eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos, vindo fazer o estudo do Evangelho no Lar virtual com vocês, mais uma vez no nosso domingo à noite, esperando ter companhia de várias pessoas, seja agora, seja posteriormente, depois que disponibilizar no canal do YouTube, para que fique nosso estudo no ar, né? Podendo ser divulgado e espero que útil para quem vier posteriormente estudar. Então, boa noite a quem está chegando, prazer ver vocês. Nós continuaremos fazendo o estudo do Evangelho no Lar no estudo sistematizado, ou seja, depois de vários estudos que nós fizemos, eu venho repetindo isso porque às vezes vem uma pessoa ou outra assistir, depois que nós fizemos bastante tempo de estudos assim, alternados, um texto aqui, outro capítulo ali, começamos a fazer esse texto o estudo sistematizado e nós estamos no capítulo 1, já falamos sobre as três revelações Moisés, Cristo e Espiritismo e hoje nós falaremos sobre a aliança da ciência e da religião. Daí, depois disso, esse capítulo Não Vim Destruir a Lei, tem mais um estudo que é a Instrução dos Espíritos, falando sobre a nova era, e aí nós encerraremos o capítulo 1. Parece que não, mas as coisas vão andando, né? Daqui a pouco a gente está lá no meio da obra, mas é importante a gente estudar. Então, muito boa noite a todos que chegaram depois que eu comecei, obrigada pela companhia, e vamos aproveitar o nosso tempo, fazendo a nossa prece inicial, pedindo o amparo, a companhia, a presença amiga, não só de Deus que está sempre conosco, de Jesus que se comprometeu a estar onde se reunissem as pessoas em seu nome, e nós estamos reunidos em nome de Jesus, e também dos nossos mentores, nossos anjos de guardas individuais, os espíritos familiares, aqueles amigos que simpatizam com os nossos ideais evolutivos, com as nossas causas, com os estudos que fazemos, enfim, envolvidos com um grande amor que todos disponibilizam para nós nesse instante e que nós procuramos retribuir. Nós pedimos a permissão divina para estudar e a inspiração para compreender. E sim, sempre também o estímulo, o incentivo e a orientação dos nossos mentores para aplicar no nosso conhecimento, o nosso conhecimento no cotidiano de nossas vidas. E assim, entendendo que Deus nos permite estar aqui em seu nome, vamos iniciar os nossos estudos, então, com o seu amparo. Que assim seja, graças a Deus. E aí, vocês estão bem? Estão joias? Vamos lá se ler um pouquinho? Um dia eu vou achar outro jeito de fazer, talvez o Facebook faça um jeito diferente da gente estudar, né, para vocês, a gente conversar um pouquinho, né, eu não consigo acompanhar tudo que tá escrito aí não, tá bom? Depois eu leio tudo. Gente, vamos lá. Instruções dos Espíritos, ou não, instruções é o capítulo seguinte, Aliança da Ciência e da Religião. Lembrando que nós estamos no capítulo 1, Eu Não Vim Destruir a Lei. O item 8 diz assim: a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material, obviamente a ciência, e a outra, seria aqui a religião, as leis do mundo moral. Mas umas e outras, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem se contradizer. Se elas são a negação uma da outra, uma necessariamente é errada e a outra é certa, porque Deus não pode querer destruir sua própria obra. A incompatibilidade que se acreditava haver entre essas duas ordens de ideias prende-se a um defeito de observação e a muito de exclusivismo de uma parte e da outra. Daí, um conflito de onde nasceram a incredulidade e a intolerância. É importante a gente lembrar que a nossa história tem, de muito tempo para cá, uma guerra, né? Uma briga permanente da ciência e da religião, como se as duas
coisas não fossem compatíveis, como se essas duas formas de ver o mundo, de compreender a existência não fossem compatíveis e elas fossem contraditórias, portanto, e uma estaria certa, uma estaria errada. É isso que esse primeiro parágrafo vem dizer. Mas na verdade, tudo não foi criado por Deus? Todas as leis, todos os seres, todos os planetas, todas as forças, tudo tem origem em Deus, Criador de todas as coisas, certo? Então, se existe ciência, e muitas vezes a gente diz assim, olha, o tratamento pode ser espiritual, por exemplo, uma doença pode ser espiritual, mas tem que fazer o tratamento físico, porque existem doenças e existem os médicos, existe a medicina, existe a ciência da cura material. Então, não é que seja incompatível, é que a gente não encontrou ainda um ponto de união, e é disso que está sendo falado aqui. Antes de eu continuar a leitura, é importante, até mencionei isso num ponto atrás que nós conversamos no outro momento do outro estudo, falando sobre a questão da ciência, né? E aí eu peguei um trecho para vocês que eu sempre tenho procurado complementar com alguma informação, falando assim, que as ciências naturais, ou seja, as ciências materiais, aquelas que a gente vê na natureza e que os homens dizem que é uma coisa palpável, que é comprovável, etc. Então, as ciências naturais, elas vieram se desenvolvendo com o passar do tempo e elas passaram a se chamar de positivas, ou seja, as ciências positivas, elas se baseiam em fatos, o que significa dizer que uma teoria, uma hipótese, ela precisa ser comprovada. Como é que se comprova uma hipótese, uma teoria? Pelo fato. Aí vira ciência positiva. E que é uma coisa que muita gente não compreende, o espiritismo é uma ciência. E aí, esse texto que eu peguei, que fica, é até um estudo, vários estudos existem nesse site do CE Ismael, Centro Espírita Ismael de São Paulo. Eu gosto muito dos estudos do Biagi que faz esses estudos aí. Ele colocou assim, ele faz pesquisa, ele colocou ciência natural. Vejamos a comparação, tá? O conhecimento é fundamentado na observação e na experiência. Formulam-se hipóteses baseadas na percepção sensorial, naquilo que a gente pode ver, sentir, pegar, pesar, etc. Sobre as hipóteses, estabelecem-se dedutivamente, por dedução, consequência. Então, tem a hipótese, aí se vai deduzir quais são as consequências. E as consequências serão aceitas como verdadeiras se confirmadas pela observação e experiência, ou seja, pela percepção sensorial. Resumindo, existe uma hipótese, a gente deduz qual é a consequência, comprovando a consequência, ela é considerada como verdadeira, ok? Ciência natural. O que muda na ciência espírita? Vou dizer a mesma leitura, só que para o aspecto da ciência espírita. O conhecimento é fundamentado na observação e na experiência. Ciência natural parou aqui. Continua, mediúnica. Então, observação e experiência mediúnicas. Formulam-se hipóteses que, enquanto na ciência natural era pela percepção sensorial, aqui na ciência espírita é baseada na mediunidade. Todo mundo sabe aqui que a gente conhece das realidades espirituais, desse intercâmbio entre espírito e mundo espiritual e mundo material através da mediunidade. Então, baseados na mediunidade. Sobre as hipóteses, da mesma forma que na ciência natural, estabelece-se dedutivamente as consequências. E as consequências serão aceitas como verdadeiras se confirmadas pela observação e experiências. Observação e experiências mediúnicas, portanto, pela mediunidade. Qual é a diferença entre um e outro? Basicamente, como está sendo observado. Um é mediunicamente, por esse intercâmbio que os médios permitem que aconteça entre os espíritos e a matéria, e o mundo material. E o outro pela percepção sensorial. Aquilo tudo que a gente sabe tem que medir, pesar, sentir, etc.
O procedimento é idêntico, a diferença consiste na natureza das percepções que são consideradas, o que eu estou observando. Desde que fique certificado que as percepções sensoriais e as percepções mediúnicas têm a mesma validade, o conhecimento é igualmente válido. Inclusive, isso é uma citação de um autor chamado Kurt, que eu não quero entrar em detalhes agora, porque eu nem anotei, mas é um estudo que o Kurt é Rino Kurt, o nome desse pesquisador, e ele vem e fala isso. Significa dizer o seguinte, que a partir do momento que a gente considera a mediunidade como um método plausível, viável, sério, para medir, para mensurar essas consequências que nós deduzimos através das ideias da ciência espírita, nós conseguimos ter o mesmo tipo de importância na ciência natural e na ciência espírita, porque são métodos. Eu faço sempre esse parênteses para que a gente possa conseguir compreender um pouquinho mais por que o Evangelho faz isso. Senão a gente fala do texto e não entende. Mas por que é diferente? Por que o pessoal fala que Espiritismo é ciência e não é? Mas é. Talvez não seja hoje para nós que temos essa obra aqui prontinha. Mas foi ciência para o Kardec, foi ciência para os pesquisadores, foi ciência para William Crookes e outros cientistas e pesquisadores que fizeram. E existem cientistas que pesquisam, sim, a questão dessa realidade. Voltamos aqui, tá? Às vezes eu tenho um pouco de dificuldade para falar sobre isso, porque não é o meu métier, né? Não é o meu campo. Eu não sou uma pessoa focada na questão científica. E aí eu fico pensando bem assim, como é que eu vou dizer de forma que a não falar bobagem, não interpretar de uma forma errada e não passar uma informação errada para vocês. Mas é um estudo bastante interessante para quem gosta da área, né? Eu fico mais na questão moral aqui. Continuando. Os tempos são chegados em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu cumprimento, em que o véu lançado propositadamente sobre algumas partes desse ensinamento deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve inteirar-se do elemento espiritual e em que a religião, cessando de menosprezar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, se prestarão a um mútuo apoio. Percebem? Ele fala dos tempos chegados desde quando? Desde a época que o Espiritismo começou a ser codificado, elaborado e demonstrando coisas que nós não sabíamos. E fala especificamente que a ciência natural que eu acabei de ler para vocês tem que absorver na ciência espiritual também. Porque não tem como você conhecer uma verdade quando você só olha um lado dela. A gente conhece a Lua olhando o lado que está sempre rodando, mostrando para a Terra, mas a gente não conhece a Lua integralmente, porque nós não acessamos o lado de lá. Então a gente precisa ver isso, e é o que ele está dizendo, chegou o tempo de levantar o véu daquilo que foi propositadamente abafado, escondido, deixado um pouquinho de lado, para que a gente amadurecesse intelectualmente, moralmente, e pudéssemos dessa forma compreender esse aspecto. E aí continua. Então, a religião, não recebendo mais o desmentido da ciência, adquirirá uma força inabalável, porque estará de acordo com a razão e não se poderá opor a ela a irresistível lógica dos fatos. Hoje nós temos muita fé cega ainda, mesmo dentro da doutrina espírita, nós já estamos com espíritas e simpatizantes do espiritismo com fé cega. Não foi esse o objetivo de Kardec, não foi esse o objetivo dos espíritos, e a gente mergulha nessa cegueira de não compreender que existe todo um mundo com leis que regem a todas as coisas. Então a gente acaba desconfiando da religião porque a gente acaba alucinando. Se você pegar qualquer canal de religião aí, de qualquer religião, você vai acabar vendo coisas que você fala assim, não, isso é contra a natureza das coisas, isso não tem sentido. Já cheguei a ver vídeo de um homem que morreu e ressuscitou no palco. Gente, não é que a ressuscitação não pode ser feita. Pode, a gente sabe que bombeiro ressuscita as pessoas que morrem. O médico ressuscita, mas corpo morto, que espírito foi embora, não ressuscita.
Então, o que é que acontece? Tem que explicar cientificamente e a ciência vai ter que corroborar as verdades religiosas, porque as verdades religiosas trabalham com leis naturais que fazem essa ponte com o mundo espiritual. O problema é quando nós que estamos na religião queremos somente a fé cega, aceitar porque não sabemos a resposta e acertamos sem pensar. E por isso que a gente estuda, para que a gente pense por que nós temos fé. A ciência e a religião não puderam se entender até hoje porque examinando as coisas sob o seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Eu, cientista, só olho o aspecto científico. Eu, religioso, só olho o aspecto espiritual. E aí elas acabam se repelindo, porque não tem mesmo aparentemente uma coisa completando a outra. Seria preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regem os movimentos dos astros e a existência dos seres. Essas relações, uma vez constatadas pela experiência, uma nova luz se fez. A fé se dirigiu à razão, a razão não encontrou nada de ilógico na fé e o materialismo foi vencido. A gente sabe que não é bem uma realidade para a maioria das pessoas, mas isso é o que acontece quando nós estudamos de uma forma considerada como ciência espírita, e na ciência espírita não estou me restringindo só ao espiritismo doutrina, mas ele é que faz esse foco desse estudo, mas qualquer religião poderia fazer uma ciência espírita no sentido de mundo espiritual, relação com os espíritos, conexão entre dois mundos, mas esses dois mundos não são separados, eles são interconectados, são como se fossem duas dimensões de um mesmo mundo maior, entendeu? Entenderam? Aí ele continua aqui dizendo: mas isso, como em todas as coisas, mas nisso, como em todas as coisas, há pessoas que permanecem para trás, até que sejam arrastadas pelo movimento geral que as esmagará se quiserem resistir-lhe, em lugar de a ele se abandonarem. Ou seja, por mais que se mostre a ciência espírita, que se diga que a ciência da questão espiritual, dessa comunicabilidade, desse intercâmbio seja real, que foi tratado com forma de observação, com as consequências deduzidas e comprovadas, etc. Todo o estudo do CUI, que eu já falei para vocês, Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Com tudo isso, ainda tem gente que diz: não, isso não existe, isso é loucura. Alguns já partem para a questão dos demônios, que também, se a gente for pensar, não tem fundamento e embasamento científico nenhum. Então, a gente acaba vendo que certas pessoas ficam para trás nessa evolução. Só que o desenvolvimento, quando chega o tempo de amadurecer de toda uma coletividade, porque eu posso amadurecer em algumas coisas mais rápidos que vocês, e vocês podem amadurecer em outros pontos, em outros aspectos da vida, mais rápido do que eu. Mas, de certa forma, estamos todos mais ou menos no mesmo grau, porque é o que tem dentro deste planeta. Nós estamos aqui na Terra, então aqui é mais ou menos uma faixa entre um mínimo e um máximo de evolução. Só que chega um momento que isso aqui dá uma subidinha, aí nivela um pouco mais por cima. Quando nivela um pouco mais por cima, quem fica para trás acaba sendo esmagado, ele vai ser levado a crer, porque se ele não acreditar, ele vai ficar para trás. Agora veja, nós estamos num momento tão maluco da Terra. As pessoas estão passando para tantos extremismos, elas estão tão cansadas de crer cegamente que às vezes elas ficam tentadas a chutar, sabe, o conhecimento que elas adquiriram, porque elas nunca viram, porque nunca aconteceu. Parece que meu sinal está filmando. Tá ok aí? Posso continuar? Vocês estão me vendo? Acho que tá, né? Tudo bem? Então, o que eu ia falar agora? Ia falar sobre, por exemplo, ter pessoas que falam que a Terra é plana.
Lembra lá na Idade Média quando se dizia que a Terra era plana? Pois é, a Terra para essas pessoas é plana. Se voltou a discutir, quer dizer, onde é que está a ciência, onde é que está a evolução, o amadurecimento, o aumento do conhecimento, a prática desse conhecimento? Então, a gente não consegue entender muito bem como é que tem pessoas que conseguem resistir à evolução, mas tem, e aí ele está comentando isso lá em 1860, alguma coisinha, 61, nem lembro. E aí Kardec comenta isso, depois ele fala, vem aqui dizendo, depois dessa parte de que a força das coisas vai acabar esmagando quem se nega, é que toda uma revolução moral se opera neste momento, vem daquela época e continua se operando neste momento e trabalha cada um de nós. Ele fala, trabalha os espíritos, mas os espíritos não só desencarnados, os espíritos encarnados também, todos nós. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, lembrando que foi no século XIX que esta obra de Kardec foi construída, codificada, então já veio 18 séculos após Jesus já fazendo a criação deste trabalho, ela se aproxima de seu cumprimento e vai marcar uma era nova na humanidade. As consequências dessa revolução, porque é uma revolução, é uma mudança de ponto de vista, é uma mudança de ótica, é uma mudança de perspectiva e é uma mudança de conduta, porque não dá para mudar a forma que eu vejo e manter-me usando as mesmas formas de agir, tem que mudar. Então, inevitáveis modificações nas relações, às quais não está no poder de ninguém se opor, ninguém vai conseguir derrubar essa transformação, porque estão nos desígnios de Deus e resultam da lei de progresso, que é uma lei de Deus. Aí eu digo para vocês o seguinte, eventualmente alguém pode olhar isso aqui, uma pessoa mais científica, e dizer assim, tá bonito, né, tá falando, mas fala só de Deus, porque Deus manda, porque Deus quer, porque ninguém vai se opor a Deus. Mas veja, gente, existe uma coisa chamada progresso. Isso aqui que a gente leu já é um grande progresso. Conseguir dizer que se existem leis, essas leis têm que se complementar. Não pode ter um ponto de vista e outro ponto de vista que elas sejam contraditórias e a gente não consegue desatar de nenhuma delas. Porque a fé em Deus, seja qual for o nome que se coloque para ele, para o Criador, se você vai chamar de Jeová, se você vai chamar de Deus, se vai chamar de Deus, não importa. Existe uma força que nós compreendemos como Deus e Ele criou leis perfeitas e isso faz a gente evoluir. E quando a gente evolui acreditando que a ciência que nós temos, ciência natural, que mede, que pesa, que pega, que sente o cheiro, que consegue mensurar, que é útil no nosso cotidiano material, não está desvinculada da ciência espírita que diz, eu estou aqui para fazer alguma coisa, eu vou para lá e eu continuo existindo, lá eu também realizo, onde é lá é aqui, não no aspecto material e lá nos outros lugares onde o espírito pode estar. E aí a gente começa a perceber que existe um objetivo muito maior para as nossas vidas. Tem gente que diz que crer em Deus e que ter religião é só uma perspectiva para ter sentido na existência. Eu acho que é mesmo. A gente tem que ter sentido na existência sabendo que continua, que tem o objetivo de estar aqui. Mas não é uma hipótese que não foi comprovada. Eu, na minha vida, posso dizer para vocês, sem poder medir, sem poder pesar, sem poder sentir cheiro ou pegar na mão, eu sei que sou ajudada todos os dias da minha vida quando eu peço auxílio e as coisas são muito incríveis. Eu tenho certeza que quando a gente aprende a observar, nós conseguimos ver cada vez mais. Como eu estou exercitando a observação, eu consigo perceber e sugiro que vocês observam. Fizeram uma prece. Eu preciso de tal coisa. A tal coisa não aconteceu daquele jeito. Ninguém chegou lá um espírito, ou Jesus, ou Deus materializou na sua frente e disse, olha, tá aqui, eu tô dando o que você quer. Mas você pode observar que a coisa acontece para aquilo que você deseja se realizar da melhor forma possível. Tudo isso é uma realidade que a gente precisa analisar e é por isso que a gente estuda. Com o tempo no estudo do Espiritismo, a gente vai vendo que nós não estamos realmente sozinhos e que existe um sentido na nossa existência.
Depois, né, desse texto que nós estudamos hoje, eu falei que semana que vem, daqui a uns dias, né, não semana que vem, faremos o estudo da Era Nova. Então ele vai fazer tipo um grande resumo falando do Moisés, vai falar de todo aquele caminho que a gente já veio estudando, vai falar do Cristo e depois vai falar do Espiritismo e vem falar dessa revolução que eu mencionei agora através do texto da Ciência e da Religião, porque existe uma aliança sendo construída e eu acredito que já foi construída, mas que é o orgulho e o individualismo humanos que ainda impedem, né? Porque imagine vocês, se todos os líderes da humanidade, aqueles que dominam, que a gente tem que consumir, que nós temos que fazer A ou B conforme eles mandam, se nós tivéssemos, nós que eu digo toda a humanidade, tivéssemos consciência do objetivo de estar aqui. O que eu estou fazendo aqui? É só para eu poder comprar um celular novo, uma casa nova, um carro novo? É só para conseguir comer e tirar férias de vez em quando? É só para me preocupar com a minha aparência, com o meu status, com o poder que eu tenho? Será que é para aprender o quê? Se toda a humanidade conseguir compreender o que o Espiritismo explica e aplicar, tá? Porque tem espírita que não faz, entra por aqui, sai por aqui, sabe? Tipo, um ouvido para outro. A gente não seria manipulado, nós não seríamos instados, levados a ficar vivendo só pro dia de hoje, pro dia de amanhã. Nós pensaríamos a longo prazo. E nós que estamos aqui estudando, geralmente são poucas pessoas que estudam ao vivo aqui comigo. Eu vejo sempre aqui, às vezes tem 6, às vezes tem 8, às vezes tem 9, agora nós estamos com 12. Nos meus melhores dias de vídeo ao vivo, eu tive 20 pessoas, quando era novidade. As pessoas não querem estudar. As pessoas não querem estudar. Eu não estou falando do pessoal do grupo, nem do pessoal do YouTube depois. Estou falando que, de uma forma geral, as pessoas não querem estudar. Porque estudar, gente, significa que eu não posso continuar sendo a pessoa que eu sou. E que o mundo material continua exigindo de mim, ou me estimulando, e as pessoas à minha volta que não mudaram ainda exigem de mim que eu continue sendo materialista. Quantas vezes a gente diz assim... o mundo precisa mudar, porque o governo precisa mudar, porque o país precisa mudar, mas a gente não quer ser síndico de prédio, nós não queremos trabalhar em ONGs, nós não queremos nos candidatar a nenhum cargo em posição nenhuma e não é só política. E aí a gente fica querendo, por quê? Porque o outro vai fazer, eu tenho que viver minha vida, eu tenho que pagar minha comida, eu tenho que trabalhar. Só que se a gente se esforçar de verdade em ser pessoas melhores, se nós aproveitarmos esse conhecimento para nos transformarmos, o objetivo de estudar aqui não é só a gente saber que os nossos entes queridos que partiram para lá estão vivos e que eles estão conosco estudando nesse momento e nos visitando e nos envolvendo no seu abraço, mas que a gente tem condições de encontrar com eles quando formos para lá, porque estaremos melhores, mais evoluídos. Então a gente precisa observar que o estudo faz a transformação da nossa existência. Deus me livre e guarde desencarnar hoje, amanhã, ou sei lá daqui a quanto tempo e não conseguir ter feito uso disso que eu sei. Quantas vezes, né, porque eu sou um ser humano com imperfeições, quantas vezes eu tenho atrito aqui, por exemplo, filho, marido, às vezes meus pais, às vezes a gente passa um estresse com alguém de fora, assim. Hoje eu consigo me controlar, graças a Deus, mas imagine que tristeza, eu olho pra mim e digo assim, cara, quem tinha que ter sido a pessoa com a paciência, com a tolerância, sou eu, porque sou eu que sou espírita, sou eu que sei o que estou fazendo aqui, sou eu que tenho um objetivo pós-vida material, vida carnal. E aí a gente fica começando a fazer um exercício de transformação. E eu garanto pra vocês, eu já mudei bastante, pra melhor, graças a Deus. Mas ainda falta muita coisa a mudar. E o meu convite é que vocês venham junto, que a gente não fique estagnado neste ponto da vida material, que essa pressão gigantesca está fazendo a gente se manter. Porque pensem, nós estamos num momento de regeneração, transformação. Olha, da mesma forma que a gente vê os nossos corruptos não querendo largar o ossinho deles, que a gente vê todo mundo brigando pelo seu pedaço, imagine como é que está o mundo espiritual. Espírito que não pertence ao mundo de regeneração não fica, só que ainda tem gente aqui má, ainda tem gente aqui suscetível a ser influenciado pelos maus. E aí, com tudo isso, fica uma grande guerra. Imagine que nós estamos no meio de uma grande guerra, a gente não vê.
Mas nós estamos no meio de uma grande guerra. Como é que a gente se defende? Numa guerra real, a gente põe colete, capacete, tá armado e a gente vê o inimigo e toma uma atitude material de eliminá-lo. E no mundo espiritual? E com relação às questões dos pensamentos negativos, das influências negativas dos espíritos encarnados e desencarnados, a gente só se defende com a consciência de que não estamos sozinhos, mas temos que pedir ajuda lá para cima. Nós temos conhecimento, mas temos que utilizar. E nós precisamos ser o exemplo daquilo que se deve fazer e não mais o exemplo daquilo que não se deve fazer, porque quem faz errado também é exemplo, mas é exemplo de coisa errada. Eu já extrapolei um pouco, me perdoem, mas eu achei importante dizer isso. Convido vocês, daqui a 15 dias eu comunico, né? Porque às vezes os dias estão tão corridos, isso que eu falo da vida material, os dias estão tão corridos que a gente nem consegue estar juntos no dia do evangelho virtual. Eu sempre faço o evangelho no lar, mas às vezes eu não consigo fazer no dia programado com vocês o evangelho virtual. Então, daqui a 15 dias, se tudo der certo como eu programo, eu voltarei, mas a gente vai continuar estudando e eu espero contar com vocês. E que Deus faça com que nesta noite de sono o nosso anjo de guarda possa chegar lá e dizer assim: olha, a Vânia é um ser humano comum, normal, mas ela leu o evangelho, pensa no que foi dito, lê de novo o evangelho, pensa nisso, o que você já sabe, para praticar, tá bom? Gente, boa noite, Deus abençoe, uma semana de paz, de luz, de muita harmonia para todos vocês e que a gente tenha força, fé e coragem para continuar essa luta, vai dar tudo certo, tá bem? Beijão, boa noite!